Salve, salve, galera! Seja bem-vindo a mais um Noar Podcast. Você que está chegando aí pela primeira vez no nosso canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal. Nosso último episódio eu esqueci de pedir para você se inscrever. Então, se você assistiu o último e está assistindo esse também e não se inscreveu, se inscreva aí, ajuda a gente a chegar à marca de 12 mil inscritos aqui no nosso canal no YouTube. Lá no Instagram já passamos de 14 mil seguidores, né? E você pode seguir a gente aí, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, que tem sempre um pedacinho de Noar Podcast para vocês poderem assistir em todas as redes, tá bom? E em breve também nós estaremos voltando firme e forte lá no TikTok, beleza? Nós estamos ao vivo também aí pelo Instagram do Saulo, né, que é o nosso convidado de hoje, e eu quero aproveitar esse momento já para desejar uma boa noite para você e que seja muito bem-vindo novamente aqui no nosso podcast, Saulo. Estou aqui pela terceira vez, né, falando de vários assuntos e podendo colaborar com a saúde, tanto mental, física e espiritual de todas as pessoas. E estar aqui na companhia de vocês, são pessoas iluminadas, é sempre bom. Vamos trazer mais papo, cabeça para essas pessoas hoje, nessa noite tão agradável. Com certeza, cara, bem legal. A gente estava conversando aqui em off, né, que Saulo já teve 2 outras oportunidades aqui no nosso podcast, e aqui foi o primeiro podcast que o Saulo participou também, um podcast que na época foi ao vivo também, né, vencendo barreiras, e é bem legal ver o crescimento que o Saulo teve nas redes sociais também, desde aquela primeira participação até agora, né, graças a Deus, alcançando cada vez mais pessoas com boas notícias, com coisas, com notícias e com assuntos que edificam a vida das pessoas, que mudam hábitos de verdade, né? Sem dúvida, sem dúvida. Aqui foi uma das portas que me fizeram realmente estar hoje na internet colaborando para a vida de muitas pessoas. Então, agradeço, mais um agradecimento do fundo do meu coração. Top demais. Eu quero agradecer também os parceiros do nosso Noar Podcast, que ajudam também a gente a ter podcast de qualidade como o de hoje. Quero agradecer o Plano SAF, SAF Assistencial, que tem a plataforma de descontos Sou Vantagens. Você que está assistindo o nosso Noar Podcast aí, já é associado SAF, basta escanear o QR Code que está aqui. Não, pra cá, aqui. Aqui embaixo. É só você escanear esse QR Code aqui embaixo que você vai direto para a plataforma Sou. Lá dentro você vai colocar seus dados pessoais, o número do cartãozinho SAF, bem rápido, bem fácil. E lá dentro da plataforma tem descontos em mais de 260 grandes marcas. Também tem cursos online gratuitos com certificados. Está sempre rolando um sorteio bem legal dentro da plataforma. Então, se você ainda não é um associado SAF, procure a loja SAF mais próxima de você. E se você já é um associado, basta você escanear o QR Code e acessar o site do SAF. Se você não sendo associado, procure a loja mais próxima de você, traga toda a sua família, amigos fazem planos SAF assistencial. Nós estamos conectados via Free Online. A Free Online é top, Free Online é você feliz, o melhor plano de internet para você. Acesse o site da Free Online, que está disponível também no QR Code, e conheça os planos disponíveis para a sua cidade. A Free Online está em todas as cidades aqui na nossa região, a grande maioria, Friburgo, Bom Jardim, Cordeiro Cantagalo, Macuco, São Pedro, Lumiar, tem Free Online. Então você pode acessar aí e conferir os planos disponíveis. Free Online é você feliz. Gratidão também aos nossos parceiros da Soneca Colchões, localizada em dois bairros de Nova Friburgo, Conselheiro Paulino e também no centro da cidade. A Soneca Colchões tem verdadeiros especialistas no sono. Lembrando aí, olha, que você ter um dia produtivo passa por uma noite de sono de qualidade. Além do círculo circadiano, que a gente já falou em 2 episódios aqui no nosso podcast, que você pode assistir, o colchão também determina essa qualidade do sono. Você precisa ter um colchão que vai deixar você com um sono de qualidade, confortável, que vai fazer bem para a sua coluna também. Se você dormir errado num colchão que não é de acordo para você, também pode causar problemas. A gente teve um podcast também com o Cassiano e também com o Heitor, explicando dessa importância de saber qual o colchão adequado para a sua realidade. Saiba que de acordo com o seu biotipo, com a sua idade, tem um colchão adequado aí para a sua realidade. Também isso vale para sofá, pessoas que passam muito tempo sentadas em frente à televisão, talvez você tenha uma vozinha, um vozinho que fica muito em casa, né, fazendo crochê, você precisa de ter um estofado também de qualidade para poder não dar outros problemas. Então,
vai lá, acesse o Instagram da Soneca Colchões e confira todas as novidades. Ou visite também as lojas localizadas em Conselheiro Paulino e também no centro da cidade, na Avenida Alberto Browne. Soneca Colchões, o nosso sonho é o seu conforto. Gratidão a todos os parceiros aqui do nosso No Ar Podcast. E se você quiser também ter a sua marca conosco aqui no No Ar Podcast, basta entrar em contato através do direct do Instagram, que a gente vai te atender com toda a alegria e passar para você todos os detalhes. Lembre-se, para você ser lembrado, tem que ser visto. Top demais! E Saulo, vamos começar o nosso bate-papo de hoje, cara. E eu vi que hoje você tá com uma pegada muito legal no teu Instagram, falando sobre saúde em forma geral, mas falando muito sobre emagrecimento, e emagrecimento com saúde. Eu vi que tem uma galera chegando para você que fez bariátrica ou que tá pensando em fazer bariátrica. Cara, vamos começar a conversa entendendo o que seria esse emagrecimento saudável, como perder peso, mas com saúde, sem fazer essas coisas doidas que muita gente vê na internet. Então, Thiago, hoje realmente, né, a gente trata qualquer tipo de doença, porém o emagrecimento e a ansiedade hoje vem com bastante frequência, performance física também. Só que existe diferença de você emagrecer e perder peso. Você consegue perder peso comendo comidas, entre aspas, que fazem mal. Só que emagrecimento, você só consegue emagrecimento com qualidade de vida se você, além de comer bem, promover hábitos que fazem bem. Porque emagrecimento não é somente perca de peso, é também desinflamação corporal e restabelecimento do metabolismo por inteiro. A perca de peso que qualquer, vamos dizer assim, qualquer dieta inventada de última hora ou alimentos ou canetinhas, ou enfim, metodologias que não são saudáveis, fazem que você perca peso de maneira antifisiológica, antinatural. E isso vai, à medida que vai acontecendo, você vai perdendo peso? Sim, mas perdendo qualidade de vida. E o que eu proponho é uma metodologia já certificada através de centenas de pessoas que eu venho atendendo nos últimos anos, e os resultados estão cada dia melhores. Por quê? Eles perdem peso com qualidade e ganham qualidade de vida. E o que é ganhar qualidade de vida, Saulo? É uma pele mais bonita, é mais energia durante o dia, é um sono reparador, é mais força, é mais vitalidade no trabalho. É aquela hora que você chegava às 7, 8 horas do trabalho e tinha um filho pequeno em casa e você falava assim, ai, fica com ele aí. Não, você ainda chega e ainda tem qualidade, alegria e felicidade para estar com ele. Sabe esse estresse que você tem no dia a dia? Esse cansaço mental que o mundo globalizado, né, te proporciona? Você, com o emagrecimento de qualidade, você consegue ter todo esse problema, mas minimizado. Você ainda consegue não sobreviver, você consegue viver com qualidade. Entendi, cara. E isso é um desafio para o mundo moderno, né, cara? Porque eu acredito que boa parte dos pacientes que chegam para você vai falar que falta tempo, né? Sim. Eu como mal porque eu não consigo cozinhar, eu não consigo me programar. Cara, como viver nesse mundo tão corrido hoje? Como conseguir se alimentar bem no dia de hoje, né? No mundo do jeito que está corrido hoje, cara. Quando você fala em bariátrica, fazendo um paralelo com essa pergunta que você falou em relação a tempo, está totalmente intimamente ligado. Primeiro, o mundo capitalista e globalizado, na teoria, era para ser uma maravilha. Só que eles deturparam o sistema e fizeram com que nós trabalhamos de forma incansável e incessante, fazendo com que nós devemos tempo, não só para o patrão, mas para nós mesmos. E isso faz com que nós, infelizmente, busquemos coisas fáceis. Certo. E geralmente, quando a gente busca coisa fácil na alimentação, é uma coisa que não é um alimento, é um produto alimentício. E produto alimentício não é digerido no estômago, ou seja, ele vai te engordar, ele vai promover tecido adiposo. E isso, a médio e longo prazo, leva as pessoas à obesidade. E a um longo prazo, a uma obesidade mórbida. E por isso que as pessoas buscam a medida mais rápida, que é o quê? Uma bariátrica. Tá? Quando você busca por uma medida rápida assim, às vezes ela nem foi instruída a fazer.
mas é porque ela está acostumada a fazer rápido, porque o mundo fez ela sempre escolher aquilo que é rápido, tá? Então, sempre, às vezes, isso tá de forma inconsciente na cabeça da pessoa. E a gente traz esse paciente, a gente conversa com esse paciente, a gente mostra que existem outras metodologias, porque tudo que é antifisiológico e a bariátrica, os dois tipos, né? Um é mais usado aqui no Brasil, que é a bypass, né? Ainda assim, são mecanismos antifisiológicos que vão lesar o seu organismo e mudar o trato gastrointestinal, diminuindo a absorção, diminuindo o apetite, causando disfunção hormonal, e isso vai fazer com que você emagreça a curto prazo, mas que aumente muitos problemas durante a sua vida. Então, sempre na sua vida, nunca busque aquilo que é fácil. Esse é um dos primeiros requisitos que eu ensino meus pacientes a sair fora desse canibalismo que a gente vive hoje. Caramba, cara, canibalismo, realmente, né? Porque você acaba achando que está facilitando, mas no médio e longo prazo você acaba se autodestruindo, né, Sim. cara? Isso é muito louco, porque hoje o mundo, é como eu estava falando, prega as coisas que são simples. Enquanto você estava falando sobre produtos alimentícios, né? Aí já vem a imagem daqueles hambúrgueres que o pessoal... Não é nem o que é feito na lanchonete, não, que... Tem seu problema, mas eu penso que é até menos pior. Com certeza. Porque aqueles que a gente compra congelado no mercado, que o cara bota no micro-ondas e come a hora que quer, aquilo deve ser um veneno embalado, né, cara? Cara, eu digo o seguinte, existe duas maneiras de você matar uma pessoa. A de maneira direta, né? Vale lembrar que eu não estou incentivando ninguém a fazer nada. Só estou tentando explicar de maneira mais simples o possível. A maneira direta. Eu quero matar e faço isso. E existe a maneira indireta, cara. Né? Os advogados podem falar doloso e culposo, uma coisa assim, né? A de maneira indireta, que é quando você acha que está fazendo bem e está matando uma pessoa. Quando você dá um hambúrguer desse para uma pessoa, e quando eu falo hambúrguer pode ser qualquer outro produto alimentício, você está dando um veneno achando que está fazendo bem. E, por exemplo, é como você desse um chumbinho para a pessoa. Ela não vai... Melhor. É como se você estivesse dando um punhado de chumbinho para a pessoa. Por quê? Chumbinho, se der pouquinho, você mata. Se der um pouquinho, você só intoxica. Só que um punhado e um punhado e um punhado, você vai matar ela daqui 50, 40 ou 30 anos, dependendo da idade da pessoa. Porque seu organismo não digere aquilo. E a não digestão de um alimento causa uma lesão no intestino. Essa lesão no intestino, de forma progressiva, ela vai causar uma disfunção no metabolismo e uma mutação genética. E mutação genética, para quem não conhece, prazer, é o câncer. Tá. Quando a pessoa fala assim, esse alimento é cancerígeno, não é que vai vir lá, né? Cuidado, não é igual a carteira de cigarro que diz que isso pode causar câncer, mas ele tem substâncias nele que, consumido muito e por um longo tempo, no futuro pode causar ali um descompasso nas suas células e aí surgiu o câncer, né? É justamente isso. Duas coisas vale ser lembrada. Não é que você comeu um hambúrguer hoje que, não, gente, não é assim, tá? Nós somos seres humanos, eu que vos falo, eu particularmente não gosto de hambúrguer, tá? Nunca gostou, Saulo? Nunca gostei de hambúrguer. Por exemplo, eu prefiro uma pizza. Certo. De produtos alimentícios, assim, eu gosto muito de pizza. Mas por que eu tô falando isso? Quando você come lá uma vez ou outra, não tem problema nenhum. À medida que você repete o processo, você está causando uma lesão crônica. E essa lesão crônica na célula é que vai ocasionar um câncer. Ou você pode não estar lesionando as células, mas o que mais acontece, você pode estar produzindo radical livre, que é um resíduo ocasionado pela não digestão que a médio e longo prazo causa a intoxicação celular, né? Faz a maquinaria celular parar, dificultando a sua mutação. Entendi. Ou melhor, a sua divisão. Entendi, cara, entendi. Então, se a gente for parar para pensar na questão de uma alimentação não adequada,
a questão de estar sobrepeso ou até uma obesidade como posso dizer? É o problema mais rápido que vai acontecer, porque tem algumas coisas que são até mais graves que o sobrepeso que pode acontecer no longo prazo. Então, é como se fosse um sinal que não tá bem, digamos assim. O teu corpo começou a inchar, você tá sobrepeso. É como se o corpo já estivesse dando um alerta, ó, muda de hábito agora, porque lá na frente vai piorar. É mais ou menos isso? É justamente isso. A gente aprende a ler, né, o alfabeto tradicional da nossa língua, só que o nosso corpo também tem um alfabeto. Ele não é totalmente, vamos dizer assim, exemplificado, né? Simples de notar. Porém, você tendo um pouco de noção, você consegue interpretar isso aí. Seu corpo aumentou um pouquinho de tamanho, tem alguma coisa errada. Começou a doer alguma parte do corpo, tem alguma coisa errada. Você começou a ficar cansado em extremo, tem algum problema. Então, são certos sintomas que vão fazer você levar e entender que o negócio não está bom. Você não precisa chegar a ficar obeso para entender que algum problema vai acontecer. A obesidade, ela é, vamos dizer assim, ela não é o começo. Ela já é, vamos dizer assim, numa escala de 6 a 10 níveis, ela já é o quinto ou o sexto nível. Para você estar obeso, existe uns 2 ou 3 eixos que já estão comprometidos. Estamos falando aí de, no mínimo, hipertensão, dislipidemia, esteatose hepática, tá? Ou uma glicemia elevada. Então, são sintomas que podem te levar a uma síndrome metabólica, que é uma das coisas mais difíceis hoje de se obter uma cura, né, no paciente. Porque o paciente, para chegar nesse ponto, ele já está totalmente imerso no problema. E é muito difícil você convencer esse paciente que ele tem que comer, que ele tem que beber melhor, que ele tem que se nutrir, que ele tem que buscar um exercício físico, porque para ele está inerte, ele não entende isso, o cérebro dele está em outra... Não, que isso, eu vou parar com isso. É muito difícil. A gente consegue, porque uma das coisas que eu me especializei foi em mentalidade, em hábitos, em um pouco de cérebro. Porque para você colocar uma informação nova na cabeça de uma pessoa, você não pode única e exclusivamente falar assim: olá, Thiago, tudo bem? Você tem que agora comer ovo, comer mais frutas, comer mais legumes e carne. Não quero, vou comer quando eu quiser. Você pode falar isso. E a gente tem que fazer todo um compilado, uma explicação, uma exemplificação, momentos, vamos dizer assim, hipnóticos, para que você consiga realmente colocar aquilo na cabeça da pessoa de forma inconsciente, para que ela consiga replicar aquilo que você falou. E existe técnica para isso, existe metodologias para isso, e tudo isso a gente aplica. Porque o que eu estou falando para você, o emagrecimento que eu proponho não é somente uma reeducação alimentar ou dieta, eu nem posso passar dieta, realmente uma mudança de um caráter de uma pessoa, que de hábito em hábito, repetido dia a dia, ele consegue mudar sem ele nem mesmo perceber. Eu tenho uma paciente, Thiago, que aqui eu me arrepio só de falar isso. Ela é minha parente, tá? Ela procurou atendimento no ano passado e ela não fez nada. Não fez nada. E ela fez uma promessa de ano novo. Que, sei lá, eu tô falando que foi uma promessa porque eu acho que foi. E ela começou a treinar. Ela me mandou mensagem anteontem: Saulo, eu não consigo mais parar. E o engraçado é que eu nunca consegui continuar. Sabe por quê? O hábito, todo dia, de maneira inconsciente, a sua rede neuronal faz uma rede, né, do seu axônio, faz uma rede neuronal ali que gera um hábito perpétuo. Agora, quando ela quiser parar, ela vai sentir falta. Às vezes, você precisa somente fazer, mesmo que mal feito, mas fazer para que você consiga construir um hábito. E aí já era aí. Interessante. O difícil é começar, né? A decisão. É por isso que eu mudei toda a minha forma de atendimento, porque hoje eu vou na mente da pessoa. Eu tenho que entender o porquê. Tanto quando a pessoa vem para mim no Instagram, ou quando vem para mim no WhatsApp, ou vem para mim na minha rede social, que agora a gente também começou no TikTok, pergunta: mas Saulo, como é que é a sua forma de trabalho? Ali já começou a consulta. Ali. Porque eu já entendo o que a pessoa tem para saber abordar a pessoa. Certo. Que a pessoa acha que eu vou ser igual qualquer outro profissional que ela já teve e que não obteve resultado. Certo. Porque hoje as pessoas procuram algo diferente.
e entender o que trava a pessoa diferente. Para você pode ser a preguiça, para outra pode ser a dificuldade de dormir, para outra deve ser a vontade de comer doce, para outra deve ser a vontade que ele está louca de ver a nova namoradinha que ele tem. Tudo isso vai fazer com que ele tenha adesão ao processo. Se você não perceber, você perdeu um cliente e é mais um paciente que vai buscar outro profissional sem ter conseguido realizar o objetivo dele. É interessante. A questão da medicina integrativa, né, como a gente já conversou em 2 episódios, eu percebo que com o passar do tempo ela está ficando cada vez mais aceita, tá virando uma normalidade para as pessoas. As pessoas não olham mais, por exemplo, quando fala de medicina integrativa, com espanto mais. As pessoas já sabem o que é, né? As pessoas, de uma forma geral, já estão começando a entender. E aí, quando você vai falar sobre o assunto, fala assim, é aquele médico que fala da natureza, né? Aquele médico que tenta as coisas mais naturais. E como que está sendo esse processo para você também nesse sentido de emagrecimento, ô Saulo? Porque eu vejo que você, como a gente falou aqui no começo, você atende todos os tipos de doença que chega para você. Mas nesse sentido de emagrecimento também, muitas pessoas podem achar que é muito complexo você ter déficit calórico. Você falou que você não pode receitar dieta. Mas nessa questão de mentalidade, como que a pessoa começa a entender que ela pode comer muito, mas é no sentido de comer as coisas certas? Porque eu penso que deve ser difícil para a pessoa compreender essa situação, né? Com certeza. Primeiro, fazendo um parêntese aí, nas últimas 2 oportunidades que eu tive aqui, a gente estava em briga com os profissionais das outras áreas, né? E hoje, como você falou, já existe não vou dizer uma aceitação, mas a aceitação estava acontecendo naquele período, agora já existe um respeito. Hoje a gente consegue conversar com os outros profissionais, eles aceitam nossas prescrições, eles entendem o processo. Hoje eu já tenho pacientes em tratamento mútuo, por exemplo, ele tem um tratamento com um psiquiatra, com um nutrólogo e comigo. Legal. Então, tipo assim, é muito legal porque você conversa com os outros profissionais. E em relação a você botar na cabeça de um paciente essa maneira mais natural de emagrecer, é por isso que quando o paciente vem para mim, eu já converso com ele o seguinte, olha, você vai passar numa consulta comigo que vai durar cerca de 1 hora a 2 horas. De 1h30 a 2 horas. Por quê? Eu não chego para lá e diagnostico o problema dele. Eu ensino a ele o que ele tem que fazer. Legal. Eu perco tempo fazendo isso. Eu perco tempo mostrando para ele o que está levando a causa do problema dele, depois de fazer um grande estudo sobre o paciente. E também perco tempo, quando eu falo perder tempo, não significa desdenhar do tempo, mas colocar-se à disposição no tempo, para que ele realmente consiga entender. Ele não pode sair de lá com uma ordem, ele tem que sair de lá através de uma aula. E é por isso que eu tento fazer com técnicas, com metodologias que ele não se canse na consulta. Eu consigo fazer isso com todo mundo? Não, porque tem pessoas que estão extremamente ansiosas. Certo. Que não conseguem prestar atenção, mas ainda assim essas pessoas elas saem de lá com o mínimo do entendimento da consulta. E fora isso, pós a consulta, um dia depois, eu entro em contato novamente com tudo aquilo que a gente conversou em maneira escrita. Quem prefere em áudio, eu mando em áudio para que ele nunca perca aquilo que a gente falou. Muito legal, cara. E isso é um diferencial e tanto, né, cara? Diferencial, porque você atende o paciente cerca de 2 a 3 vezes. Sim, sim. E eu vejo que muitas pessoas acabam procurando, né, os profissionais integrativos justamente porque elas já passaram por muitas pessoas, muitos profissionais, e acabam que elas se decepcionam, né? E aí não vê tanto resultado. E aí quando encontra um profissional que promete na palavra boa, tá? Não é prometer de ser enganoso, mas prometer que vai em fazer que ela entenda algo é uma esperança que surge na vida da pessoa. Você deve ter casos de pessoas que chegaram para você que, o meu caso não tem jeito não, eu já estou assim muito tempo, né? E basta a pessoa também ter confiança nela também, né, Saulo? Porque eu vejo que com o advento das redes sociais e o pessoal muito fissurado em vídeo curto e tudo mais, as pessoas, eu vi um estudo, né, só pegar o gancho, que saiu agora no final do ano de 2024, a questão da palavra cérebro podre, né, ou cérebro apodrecido, negócio assim, que é a questão das pessoas que ficam tão fissuradas em vídeo curto que o cérebro já não tem mais
processamento de outras coisas que não ser a dopamina. E o que isso tem ocasionado? As pessoas estão perdendo a confiança nelas mesmas, tem a baixa autoestima. E isso compete também nesse sentido até do emagrecimento. Porque a pessoa com baixa autoestima, ela se entrega de uma forma tão grande que o que mais ela quer é chegar em casa, sentar no sofá, abrir um pacote de fandango e ficar assistindo série atrás de episódio e vai embora e acabou. A vida dela virou isso. Então eu acredito que hoje esses casos estão cada vez mais aumentando. Se não chegou para você, em breve também vai chegar a pessoas que não acreditam em si, né? É justamente isso. Você falou no primeiro momento em relação à procura do trabalho, né? E as pessoas estavam procurando outros profissionais e chegam para mim com justamente essa justificativa. Ah, Saulo, aqui você é minha última esperança. E eu falo, eu tenho certeza que eu vou achar o seu problema. E eu tenho certeza que eu vou achar. Agora, a minha dúvida é se você vai estar aberta para que entenda aquilo que eu fale e faça aquilo que eu vou propor aqui no tratamento. É igual, eu recebi um feedback de uma senhora, de uma paciente minha, que recebi hoje, né? Inclusive, postei nas minhas redes sociais, ela estava há quase 20 anos querendo curar um problema de estômago. E ela tinha muita fraqueza, vivia com muita dificuldade o dia a dia. E a neta dela me mandou mensagem hoje, falou que agora ela está mandando falando para todo mundo o que eu fiz com ela, né? Então, essa é a diferença. Quando você propõe, melhor dizendo, empatia, cuidado, um zelo diferente, para paciente isso é diferente. Porque o paciente está acostumado somente a falar o que ele sente e ir embora. Agora, quando uma paciente ouve um porquê, quando começou? E os seus pais? Você dormiu bem hoje? Quantos anos você tem? E aqui, como é que foi o seu final de semana? O paciente já muda. Já muda, porque, tipo assim, ele não está acostumado com isso. Quebra. Aí, o que você vê, mais do que uma sociedade imediatista, viciada em dopamina, como você falou, que isso a gente pega a todo momento, tá? E não é de hoje que eu pego isso. Eu já consigo ver que todas essas pessoas são sensíveis. Você percebeu? Imagina aquele cara agora. Eu tenho certeza que você tem um cara na sua rede social que você fala assim, esse cara deve ser um machão danado, né? Esse cara é sensível. Esse cara chora. Sabe por quê? Eu já peguei muitas pessoas dessa forma. E não estou dizendo aqui que o cara criticando o cara, não. Mas a vontade da dopamina em excesso, essa exacerbação pelo sentimento, pelo sentimento de eu tenho que descansar, eu mereço aquilo. De estar bem, existe uma sensibilidade. Nossa geração não foi forjada vamos dizer assim, não foi forjada para viver esse tempo. É por isso a quantidade de pessoas sensíveis. E com isso vem o advento da internet, onde o cérebro não consegue realmente administrar tanta informação. Eu bato sempre nessa tecla. O ser humano não está, nesse momento, apto a entender o que está acontecendo. E por isso fica sempre desinformado. E tem sempre essas pessoas que se acham mais de todo mundo, né? Mas aí é que eu estou falando para você. O senso, essa vontade de dopamina a todo momento, ela existe, mas ela gera um problema pior, que é a sensibilidade. Existe hoje muitas pessoas sensíveis que não aguentam. Pessoas que não aguentam trabalhar. Pessoas que não aguentam 4 horas de estudo. Você pega os jovens de hoje, o cara fica de 7 horas a meio-dia, o cara sai de lá morto. Sim. Você pega um jovem que trabalha de 8 às 5 da tarde, chega em casa, eu mereço tomar uma cerveja que eu estou muito estressado. Com todo respeito, você está vivendo errado, cara. Vou dar um exemplo. Você entra aqui e sai daqui 8, 10 horas da noite, meia-noite, tem que ir para casa, tem que fazer o seu trabalho de casa. Eu levanto 5 horas da manhã e vou voltar para casa às 7 horas, trabalho às vezes até 8 horas. E que negócio é esse? Não é dizer que eu não relaxo, mas você ter a necessidade de sempre ter um motivo, uma dopamina para você se envenenar. Um dia é um fandango, como você falou, no outro dia não, eu mereço comer uma pizzazinha. Não, outro dia eu mereço comer hambúrguer, trabalhei demais. Como se trabalhar fosse um peso. O trabalho é inerente ao ser humano. Já está no Evangelho. Quem trabalha merece o prato de comida.
não é? Em outras palavras, obviamente, mas se você não entender que o trabalho é inerente ao ser humano, você está vivendo errado, cara. E não adianta ficar reclamando. Você tem que realmente entender o processo. E também ajudamos pessoas nesse processo, que já peguei bastante casos assim, nessa sensibilidade. Cara, isso que você tá falando é muito real. E a nossa geração, eu não sei o que aconteceu, né, entre uma geração e outra, que desnivelou muito a sensibilidade também da responsabilidade, de ser responsável. Eu vi um caso recente de uma mulher que ela foi... Olha que doideira, né? A mulher casou com um cara que já tinha filho. E ela tava reclamando que a criança foi morar com eles. Por quê? Na cabeça dela é o seguinte: agora eu tenho que cuidar de uma criança, então eu tenho que fazer janta todo dia. Se fosse só eu e ele, a gente comia miojo, pão com manteiga e tudo mais. Então eu sou obrigada, é um peso, é um fardo, ter que cozinhar e ter que colocar a janta todo dia em casa. E deve estar nessa faixa aí dos 20, 30 e poucos anos. Então é um senso de responsabilidade que a gente olha para nossa mãe, para nossa avó, que fazia com amor, né? Com dedicação de servir a família, né? O momento da mesa, né? O momento de comer era um momento de união em família. Hoje em dia virou um fardo, né? As pessoas querem fazer isso. Ah, não, para que cozinhar? Come, né, uma pipoca, come sei lá o quê, comendo um lanche. Se perde muito isso. Então, essa questão da responsabilidade também, eu vejo que os jovens de hoje estão muito desbalanceados sobre isso. Tiago, bom você falar nisso, porque como a gente está em rede nacional... Peraí. Eu sei que você quer continuar assistindo a nossa conversa, mas antes eu quero agradecer os nossos parceiros do Noar Podcast. Então se liga só no recado dos nossos grandes parceiros e patrocinadores. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF, amigos fazem planos. Descubra o verdadeiro significado de conforto na Soneca Colchões, em Nova Friburgo, onde o cliente está sempre em primeiro lugar. Na Soneca, acreditamos na verdade. Colchão não é tudo igual. Colchão de qualidade é qualidade de vida. Nossos consultores são verdadeiros especialistas em sono, prontos para entender suas necessidades específicas. Do biotipo à idade, garantimos o colchão ideal para o seu bem-estar. Na Soneca, oferecemos mais do que colchões. Também trazemos agregados, desde camas box e cabeceiras até travesseiros e colchonetes de alta qualidade, além de sofás lindos e aconchegantes. Orgulhosamente, somos reconhecidos como a melhor loja de colchões nos últimos 2 anos consecutivos, segundo o IPP Pesquisas, e a loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o IPOP Pesquisas. É o conforto e descanso que você merece. Visite-nos hoje em Nova Friburgo, no centro, Avenida Alberto Braune, 125, ou em Conselheiro Paulino, logo na entrada da cidade. Telefones 98104-8348 e 98104-9914. Se quiser ficar por dentro das promoções, siga nosso Instagram, @sonecacolchões.nf. Soneca Colchões, nosso sonho é o seu conforto. Nascida há mais de 20 anos, a FreeOnline segue com o propósito de trazer tecnologia para uma vida melhor, para que empresas prosperem e pessoas sejam felizes. Com mais de 100 mil usuários, 30 mil clientes e seus mais de 150 colaboradores, a FreeOnline acredita e investe em pessoas e tecnologia aqui em nossa região.
Somos 100% daqui, 100% focados no respeito ao consumidor e com forte viés social. Nosso projeto Casa atua há anos com crianças que diariamente, no contraturno escolar, acessam diversas oficinas e tem garantido uma refeição e um lanche diário, além de reforço escolar. Quando você escolhe Free Online, você escolhe muito mais que a melhor tecnologia ou os melhores preços e ofertas. Você escolhe desenvolver empregos em sua cidade, escolhe uma vida melhor para a próxima geração e escolhe, como nós, trazer felicidade à sua volta. Por isso dizemos sempre, Free Online. Você feliz. Como a gente está em rede nacional, a gente tem que falar de coisas para ver se a gente acorda pelo menos 20% da população. Porque muito daquilo que a gente vai falar e outras pessoas vão ouvir aqui vão ficar sensívelzinho, tá? Eu falei a sensibilidade de geração de dopamina justamente porque isso. Não é uma sensibilidade que você chora, é uma sensibilidade que você se sente ofendido. Exatamente. E existe um filme, que você falou disso aí, dessa moça aí que tá sentindo esse peso, o filme chama Nefários. Nefários, eu assisti esse filme. Nefários. Muito bom. Cara, quando você vê uma população que já não quer família, quando você vê uma população que acha que certas coisas como trabalho é errado, que festas é certo, a população está intimamente ligada àquilo que a mídia propõe. E a mídia propõe algo de maneira invisível. É num som, é num burburinho, é numa imagem, e sem querer ela vai contaminando a população. E você começa a ter hábitos que você não tem, porque você foi intimamente, porque você foi, vamos dizer assim, doutrinado a fazer. E eles fizeram isso. Eles doutrinaram a população. O que você está vendo hoje já foi pensado há muitos anos-luz atrás. Tinha que chegar a esse momento. Porque eles vejam dessa forma. Porque tudo parte de uma indústria. Né? Eles te adoecem, te levam a comer comidas, te adoecem comendo comidas, e você adoece, você vai para a farmácia, da farmácia você não consegue acertar, você não consegue se curar, e você vai para o hospital. É tudo uma indústria, tudo pensado, é cada pensado. Né? Os sensívelzinhos aí vão achar que é teoria da conspiração, só que eu vivo isso todo dia. Eu vivo todo dia isso. Eu tenho pessoas eu atendo pessoas de mais alto escalão da classe média e classe baixa. É o mesmo problema. Todos estão contaminados. E aqui não estão falando de não ver televisão mais, de não fazer... Não é isso, gente. As pessoas estão tão contaminadas que até você conversando com pessoas você se contamina. É verdade. E hoje o que eu mais pego... Olha, preste atenção, hein? Eu pego dificuldade de emagrecer por conta de uma disfunção sentimental que uma pessoa tem, e isso pode levar ao cortisol dela, ou seja, fadigou a adrenal, e ela tem uma disfunção no metabolismo que não deixa ela emagrecer. São medicina chinesa, né? Você tem sentimentos que atacam indiretamente um sistema que provocam um abaixo do metabolismo. Então, é algo muito mais complexo do que simplesmente falar... do que, não, ele não vai dar certo isso. Ele não vai entender. É por isso que eu proponho essa minúcia, essa busca mais profunda. Muito legal, pelo cara. problema. Muito legal. E é interessante também a gente ver que quando a gente fala sobre situações, dá a entender que a gente está generalizando e falando de uma parcela total da população. Mas não, ao mesmo tempo que a gente tem uma grande parcela vivendo nessa manada de muitas vezes só ficar de olho no celular, do prazer imediato, a gente vê uma outra parcela também que está tentando vivenciar o contrário. Tentando vivenciar, talvez até nos moldes mais antigos, nos tempos atuais. Então, a gente vê que existe ainda uma... Não sei se a palavra certa a utilizar é resistência, mas existe uma certa resistência a esse modernismo todo que a gente vive dentro, né? Eu acho que... Hoje eu ouvi um negócio, cara, que me impactou muito. A gente usa a rede social para criar conteúdo, para fazer pessoas ficarem menos tempo na rede social.
Só que a gente tem que sair daquele grupo de usuários, e aí quando a gente usa o nome usuários, é igual usuário de droga mesmo, tá? É idêntico, tá? É igual, é o usuário. Imagina um usuário de cocaína, de droga, que é dependente. O usuário de rede social hoje está muito similar a um usuário de droga nesse sentido. E aí a gente sai desse grupo de usuário para gerar conteúdo de valor para que as pessoas que talvez esteja rolando um conteúdo ali, dê de cara com o conteúdo do Saulo, falando assim, ô galera, já pensou em praticar um exercício físico? Saulo tá lá correndo lá no parque, na praça, na rua, ele olha o teu conteúdo e fala assim, caramba, cara, se esse cara aí pode, se ele tá falando que eu consigo, vou largar isso aqui de lado e vou correr atrás do prejuízo também, cara. Então eu penso que a geração de conteúdo que você faz, por exemplo, que eu te acompanho há muito tempo, eu acho que é uma resistência a tudo isso desse conteúdo que vem somente para viciar as pessoas, cara. Sem dúvida. Porque quando a gente está falando em realmente nadar contra a maré, como você falou aí, a gente tem que estar aberto a qualquer coisa. Só que a gente também tem que ter a noção que ao pescar uma pessoa que decidiu sair do celular para fazer exercício físico, essa pessoa vai sofrer uma represália dos seus amigos. Porque ele só está ali por conta do ambiente que ele vive. Uhum. É praticamente impossível uma pessoa viver imersa no celular se os amigos deles não forem imersos no celular. Entendi. Então, quando você consegue pescar aquele cara até raciocina. Não, tem que fazer isso. Gente, um mês que eu não faço exercício físico, eu vou dar uma caminhada hoje. Só que ele também, às vezes, não vai por conta... Vai que o Joãozinho me vê ali e fala assim, tá fazendo o quê? Ele se sente reprimido pelo aquilo que é certo. Uma das coisas que a mídia nos faz com a gente hoje é mudar o que é certo achando o que é errado. Uhum. Vou dar um exemplo. Se você treinar hoje em excesso, você está errado. Uhum. Mas é normal você ficar uma semana em casa deitado porque você fez sei lá, porque você ficou 24 horas jogando esses jogos aí na internet. É normal. Normal. Isso é normal. É errado você virar um dia de trabalho. Mas é certo você faltar ao seu serviço porque você talvez esteja cansado durante um final de semana que você marcou de uma festa na casa dos seus amigos, né? Porque não estou generalizando, né? Mas a maioria dos hospitais, os dias que eles mais atendem é segunda-feira e não é por conta de doença, é por conta de busca de atestado médico. E aí nós temos duas coisas horríveis acontecendo. Uma que é a cara de pau de pedir e outra é a falta de escrúpulo do médico de dar. Claro. Entende? Porque se você está fazendo o errado e ele vai com o certo, eles estão distorcendo o valor. Claro. E no Nefaros eles mesmo diz, né? Uma criança que quando pequena já rouba algo e você não repreende ela, você já está automaticamente fazendo com que uma pequena semente do pecado já nasça no coração daquela criança. Uhum. Então, para você ver que nós não estamos aqui de brincadeira, nós estamos aqui, Deus nos proporcionou a vida porque nós temos uma missão. E se qualquer hábito que nós cometermos seja errado, nós podemos estar colocando a missão de Jesus e Cristo em risco. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, cara. Cara, interessantíssimo, interessantíssimo. Dentro dessa temática do emagrecimento, Saulo, a gente chegou a comentar sobre a questão da bariátrica, né? E eu queria puxar dois assuntos sobre a questão da bariátrica, que eu acho que seria interessante para a audiência que está assistindo a gente, porque vou puxar o primeiro e depois eu falo do outro. A pessoa que já fez, normalmente ela fica com um aspecto de doente depois que ela realiza a bariátrica, né? Ela fica um bom tempo ali, muito magra e parece que falta saúde para ela. Primeiro, por que isso acontece? E segundo, como que ela faz para recuperar essa jovialidade, essa força, essa energia após um processo bariátrico? Bom, vamos lá. Ela fez o procedimento, certo ou não, tá? Ela fez. Ela vai ter uma perca de peso nos 2 primeiros anos acentuada.
E é essa perca de peso de forma acentuada, onde o corpo não entende, porque é antifisiológico, é antivida, ele causa esse aspecto de morte, de leito de morte, né? O paciente fica extremamente flácido, fica muito pálido, fica extremamente fraco, sem energia, os cabelos caem, as unhas quebram, fica sem libido nenhuma. Você fica Tanto homem quanto a mulher. tanto o homem quanto a mulher, principalmente a mulher. Principalmente a mulher. Por quê? A mulher que fez uma bariátrica, ela já tem uma predominância estrogênica instalada. Então, quando você faz o procedimento da bariátrica, seja ela qualquer um dos dois tipos, ela vai lesar muito mais esse campo. Muito mais esse campo. E uma das disfunções é a falta de absorção de nutriente. Porque às vezes você vai falar com o paciente que ele vai comer menos, mas você não explica que ele tem que comer certos tipos de alimentos. Então acontece um problema na comunicação. E o paciente começa a comer menos, mas comer com menos qualidade. Aí gera essa deficiência de absorção. Sendo que, quando você faz a operação ali, né, o grampeamento, que na bypass ali, você muda o trânsito intestinal, a absorção ela praticamente não acontece. Então você está comendo, enchendo a barriga e não absorve. Por isso que causa esse aspecto de morte na pessoa. E isso pode levar isso vai levar a surgimentos de outros problemas se não for bem assistido por um profissional. Concomitante a isso, você respondendo a outra pergunta, como que nós fazemos para tratar de um paciente bariátrico? Faço isso muito, né? Tenho bastante pacientes já bariátricos, vale lembrar que não foi eu que indiquei, eles já vieram com esse processo. A minha mãe é um exemplo desse, né? Primeiramente, você tem que ensinar aquela pessoa a comer novamente. A minha mãe, por um bom tempo, né? E algumas oportunidades ainda hoje, ela esquece que ela tem que comer direito. Então, ela vai lá e entala. Você tem que falar com aquela pessoa, ela tem que entender como é que ela vai comer, o que ela pode comer, o que ela deve comer primeiro. Tudo isso interfere. E outra, medicamentos, suplementações, a maioria deles vai ter que ser soroterapia ou intramuscular ou shake. Uma pessoa que fez bariátrica, ela não consegue absorver um comprimido de maneira adequada. Tá? Então, você pode estar dando várias vitaminas para aquelas pessoas, né? E ela não está absorvendo. Outra coisa, os profissionais da área da saúde, gente, para de dar ferro para os pacientes. Tanto ferro bisglicinato ou quelado, eles não vão absorver esse troço, não. Vocês têm que entender que quando um paciente está com anemia, a produção da célula sanguínea não é feita pelo ferro. O ferro é um dos minerais que vão ser necessários, mas para a produção a gente precisa de muito mais do que isso. Então, o pior ainda dá a maneira pior de ser absorvida. Então, é por isso que eu estou falando, o bariátrico hoje ele é pouco assistido, ele é pouco estudado. Estudou-se para fazer a bariátrica, mas não estudou para fazer o pós-bariátrico. Entende? É igual para fazer um pré-natal. Estudou-se para fazer o ato de nascer, né? Mas não estudou para fazer um pré-natal adequado. Porque hoje eles dão ferro sulfato ferroso e ácido fólico. Ácido fólico a gente nem absorve. Ferro só causa radical livre no organismo quando não suplementado juntamente com outros antioxidantes, principalmente a vitamina C. Então, você não está ajudando o paciente, você está atrapalhando o troço, né? Você está fazendo com que o negócio fique pior. Então, é esse estudo, é essa minúcia, é esse cuidado que a gente tem com o bariátrico. Porque a gente vai promover para ele um tratamento diferenciado. Porque ele é único. Cada bariátrico é único. Tem bariátrico que pode estar ouvindo aí e falar assim, eu absorvo comprimido. Mas óbvio, toda regra tem exceção. Uhum. Mas eu estou dizendo o seguinte, que a maioria deles são mal assistidos. E é por isso que a gente sempre... eu gosto de ir atrás dessas pessoas que são mal assistidas, né, para que a gente consiga realmente promover saúde para esse tipo de pessoa. Interessante. E é por isso que muitos bariátricos engordam tudo de novo, né, cara? Cara... Vale lembrar que os bariátricos voltam a engordar
quando não tiveram um bom profissional que realizou. O pós ou a própria Antes. Porque Antes? para fazer a bariátrica, você tem que ser antes assistido com um psicólogo ou um psiquiatra. Entendi. Sabe por quê? A sua vida vai mudar, cara. Só que a hora que acontece, o seu corpo muda antes do seu cérebro mudar. E é aí que vem o problema. Porque, tipo assim, você fez a bariátrica hoje, cara, semana que vem tu vai estar querendo comer um bife desse tamanho de churrasco. Aí você vai comer, o seu cérebro quer comer aquele bife, só que o seu corpo não aguenta. Aí entra a briga. Entra a briga. E vale um parêntese aqui. Eu sou contra a bariátrica quando existe outros meios para que você consiga emagrecer ou melhorar o seu quadro clínico. Porém, se estamos falando de uma pessoa com 1,70 m, que tem 200 quilos, ela está na obesidade, ela não consegue andar, a bariátrica é uma medida que ele pode usar para realmente salvar a vida dele. É mórbido, né, que a pessoa fala, Isso. Só que é igual a cesárea. O ser humano, ele é autocomplacente, ele entende, ele vive em qualquer lugar, né? Ele vê uma oportunidade e já quer se aproveitar dela. A cesárea, gente, ela foi criada para salvar a criança ou salvar a mulher. Só que o ser humano viu, e o médico também viu, a facilidade e fez com que o seguinte, eu não quero sentir dor. E o médico se especializou em parto. Então, buscam essa medida antifisiológica para gerar a criança. E essa medida antifisiológica vai fazer com que a criança não tenha contato com o líquido ali da mãe quando a bolsa estoura. E isso não vai... A criança toma aqui um caldo mesmo daquele... Sabe quando você vai na praia? Uhum. Toma aquele líquido, ele tem contato com aquele líquido ali, e é aquele líquido exógeno, o primeiro líquido exógeno que ela vai tomar, que vai formar toda a sua parede do seu sistema imunológico. E é por isso que as crianças hoje nascem com intolerância a leite, assim, ó. É por isso que hoje as crianças estão com o sistema nervoso central acelerado, que nasce com TDAH, ou nasce com autismo, é porque já houve uma disrupção desde a alimentação da mãe e também na medida do parto. Tá? É difícil as pessoas entenderem hoje aqui isso, tá? Muitas pessoas podem estar muito espantadas ouvindo isso, mas isso é novo, tá, gente? Entendam que para realmente que aconteça isso, muita gente, para muitas pessoas que sabem disso, muitas pessoas tiveram que fazer. E tem gente que fez isso sem saber, e não tem problema nisso. Só que a gente tem que vir aqui falar. Vou dar um exemplo, é igual o ovo, a história do ovo. Há 10 anos atrás, o ovo aumentava o colesterol, caiu por terra, porque tem pessoas que estudam. É igual esse caso, pessoas estudaram, viram, provaram, tá? Então, não se enganem se daqui uns 10 anos estar no ar-condicionado seja ruim para a saúde, porque existem estudos acontecendo a todo momento. Entende? É muito novo. Eu sei que tem pessoas que ouviram isso aqui agora e vão ficar... Eu tô com uma cesárea marcada para amanhã. Calma, gente. Ainda há tempo. E com o seu médico também você vai ver o que é melhor para você, tá bom? Ou, se você quiser, me mande mensagem que a gente pode, com certeza, te ajudar da melhor forma e resolver essa situação. É tudo muito novo, né, Saulo? Essas coisas... A ciência em si, ela é nova, né? A ciência em si, ela é nova. Se a gente comparar 2024 anos após Jesus e o período que a gente tem de ciência, é um curto espaço né, na história da humanidade. Isso a gente contar depois de Jesus. A gente contar antes de Jesus, na história da humanidade, o que a gente tem de conhecimento científico é uma poeirinha, é minúsculo. A gente não tem como ter certeza de muita coisa, né? Então, vai fazendo. Depois a gente vê a consequência do que está sendo feito, cara, né? Eu tô fazendo mais uma pós agora, né? Em medicina integrativa. E, cara, é muita porrada na cara. É tipo assim, se eu, que tô todo dia buscando sobre o assunto, e você ainda assim fica surpreendido, imagina agora uma pessoa que ouviu que cesárea pode causar mal pro filho dela. Sim. Eu tenho esse pensamento praticamente todos os dias quando eu estou estudando uma coisa nova. Então, não... Gente, é por isso que eu estou falando para vocês. A busca pela saúde não é a perfeição.
Não é uma perfeição, mas é o se abrir, é o ato de conhecer, é se abrir às coisas novas. Porque aquilo que é novo causa um pouco de receio de se fazer. Porém, geralmente aquilo que incomoda, aquilo que causa um pouco de medo é aquilo que é certo a se fazer. Sair da zona de conforto gera medo. Só que é um medo transformador. Ficar na zona de conforto é inanição, é não evolução. Então, busque o novo. O novo te tira da zona de conforto. É interessante, cara. E a gente parar para pensar, né, sobre como era a vida de antigamente com a nossa atualidade, a gente vê, né, que realmente, quando era a época das parteiras, né, parecia que existia realmente mais saúde. Sim. Muitas coisas que a gente tem hoje na atualidade, antigamente não se falava tanto, não se tinha tanto relato. As crianças até morriam. A mortalidade infantil acontecia muito, mas era outros tipos de situação, né? Tipo, era um sarampo que a criança pegava, aí aquele colchão lá de palha que tinha dentro de casa, botava a criança com o sarampo lá em cima, aí o sarampo ficava lá, aí nasceu outra criança, aí pegava o sarampo que ficou lá, né? Eu falo isso que aconteceu na minha família, isso, né? Eu tenho um tio que faleceu recém-nascido porque ele se contaminou com sarampo, né? Então você vê que a gente avança em certos aspectos, mas em outros aspectos a gente vê que existia mais saúde com as questões mais caseiras, as questões mais simples, né? Trazia mais saúde. Porque eu sempre digo uma coisa, o ser humano, ele é movido pelo feedback, ele é movido por estímulo. O que é o ato de aumentar massa muscular? É você a cada semana na academia ou a cada dia aumentar o peso que você faz o exercício concomitantemente com uma boa alimentação, suplementação e sono. Isso é estímulo no músculo. É a mesma coisa na imunidade. Se todo dia você colocar a sua imunidade à prova, ela vai estar todo dia à prova. E você que vive com resfriado, vive com gripe, vive com sinusite, primeiro você retira o leite, mas depois experimenta a fazer a mudança de temperatura, o chamado banho coreano. Toma um banho quente, normal, tranquilo, no final toma um banho gelado. Ou ao contrário. Você está estimulando a troca de temperatura. O que faz o seu músculo crescer? O treino, né? O que vai fazer o seu sistema imunológico melhorar? O treino também para ele. Além de uma alimentação, mas colocá-lo à prova todo dia. Não existe dessa de você falar assim, nossa, eu tô aqui debaixo da coberta, vou pisar no chão e vou ficar gripado. Não é isso. Aquilo foi o gatilho para você ficar gripado ou resfriado. Mas o que te levou a ficar gripado, resfriado, é a inflamação subclínica que você já tinha e não conseguiu controlá-la por conta do sistema imunológico que estava falho naquele momento. Aí você vai lá e repete o resfriado novamente. Então é nesse sentido que entra a questão que banho de chuva não causa resfriado, né? Essas coisas todas que a gente sempre ouviu falar que não é verdade, né? Cara, se você pega todas as crianças de antigamente e do interior ainda hoje, tá? Cara, você solta a criança hoje no meio da rua, ela fura o pé, pô. Sim. Você solta a molecada antigamente num barranco, nem ralava. Mas por quê? Não existe estímulo, ô Thiago. Sim. E o que é estímulo? Para você quiser que seu filho hoje pule num barranco, tenha uma imunidade boa, não gripe, você tem que fazer com que ele faça isso pelo menos 2, 3 vezes por semana, cara. Agora, o seu filho vai passar os 3 meses do inverno em casa. Aí chega em outubro, você vai lá e solta seu filho no sereno, numa grama serenada lá. Pronto, ele vai gripar, ué. Antigamente, as crianças tinham que ficar, não tinham o que fazer, pô. Sim. Então, era estímulo todo dia, era descalço todo dia. Tinha gente que não tinha condição de comprar uma sandália, então estava descalço todo dia. Então, não era ficar descalço que ia fazer ele ficar gripado. Certo. Então, porque o corpo, se você deixar o seu corpo se transformar e fazer, ele dá conta. É igual febre. Você está com febre agora, você não ficou com febre nem meia hora, você quer tomar um antipirético. Para quê? A febre é a metodologia que o seu corpo tem de lidar com o vírus. Saulo, mas eu estou com 4 horas com febre. Aí sim, 3 horas com febre. Aí sim você usa, porque a febre em excesso ela vai trazer problema para você. Só que o nosso corpo está altamente preparado para tudo.
Você pega por uma vacina. Uhum. O que é vacina? É um mecanismo de qualquer organismo inativo e o nosso próprio corpo faz um anticorpo através dele. Então, o nosso corpo tendo contato com qualquer coisa, ou seja, um treino sobre aquilo, ele já está altamente complacente e competente e totalmente efetivo contra aquele problema. Perfeito. O nosso corpo tem a maquinaria perfeita. Tem a maquinaria perfeita para viver nessa terra. Sim. Não tem jeito. Sobre esse negócio da febre, muitas pessoas falam sobre a questão da convulsão, né? Ah, você fica com a febre muito alta, você convulsiona, e as pessoas ficam com medo, né? Então, mas só que aí o medo é tão grande que quando dá 37,5 a pessoa já tá tomando, né? Esse que é o problema. Tem pessoas que 37,5 nem é febre. Nem é febre. Então, você tem que ter essa noção. Olha, gente, vale ressaltar, eu não quero que você fique 4 horas com febre. Se você está com 1 hora com a febre a 40 graus, antipirético. Sim. Obviamente, tá? Só que não é em todos os casos, né? Não é em todos os casos, por favor. A gente também tem que saber fazer essa ressalva. Criança, recém-nascido, né? Todo mundo me pergunta, mas Saulo, a criança não fala, o que eu vou fazer? Gente, calma. Tudo tem um contexto. Se você já vem com a sua criança doente de muito tempo, você vai entender que não, vou ter que usar um antipirético. Sim. Agora, sua criança acabou de ficar doente. Ela está com a cólicazinha. Calma. Ele sabe lidar. Espera uns 40 minutos, no mínimo meia hora. Sim. Porque esse é um ponto que vai decidir todo o seu sistema imunológico da criança. Eu assisti um vídeo de um médico também que é integrativo, dele falando sobre justamente essa questão de febre, né? Ele falou assim, poxa, olha, a pessoa tá com 38. De 38 para 40, não é assim. A pessoa tá com 38 de febre, você monitora, termômetro debaixo do braço, você fica de olho. Vai lá, bota uma toalha com água fria na testa, vai monitorando, porque não é da hora para outra que vai de 38 para 40, é um processo. Então, até chegar a 40, vai demorar um pouco, então dá tempo de você ir monitorando. O negócio você não pode largar para lá, você fica ali de olho, vai verificando sempre a temperatura, que você vai saber como administrar em cada momento, né? Vou te falar uma coisa hoje. Uma coisa que era extremamente normal. Se eu peguei isso, muita gente que está vendo pegou. Eu tenho 26 anos. Tá com febre? Banho morno. Banho morno, nem é banho gelado. Banho morno. Tá com febre? Água gelada na cabeça ou pano na cabeça. Hoje, pergunta alguém se alguém faz isso. Metodologias efetivas. Ninguém mais faz isso. Lá em casa a gente faz. Entendeu? Tipo, sabe o que você está fazendo? Você está estimulando, dando mais... Olha isso. Eu não sei qual medicina que é essa, mas é uma medicina meio sádica, tá? Não tô, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu esqueci o nome que se dá. Tem até um profissional que... Ele nem é profissional, mas ele fala disso aí. É que, tipo assim, quando você tá com uma dor de cabeça... Você tem que arrumar outra dor para que você esqueça daquela outra dor. Isso não é totalmente verdade, mas quando você está com febre e antes de você dar um antipirético, você estimula o seu corpo com outra sensação, o seu corpo fica voltado para aquilo. Sim. Então é como se você dividisse a atenção e quando você tira a atenção da febre, automaticamente você sente menos sintomas com ela. Uhum. Eu digo isso para o meu paciente. Tem paciente que chega para mim, Saulo, eu estou diagnosticado com diabetes tipo 2. Falei, calma aí. Se hoje você seu nome todo? Thiago Souza Gomes. Sou Thiago Souza Gomes, diabetes tipo 2, você já é doente pro resto da vida. Você não é, você está. Tá? Tanto que você, quando fala quando você fala diabético, eu falo eu sou diabético, né? Agora, você ouviu alguém falar eu sou febre? Não. Eu sou gripe? Não. Fala eu estou. E por que nessa doença você fala eu sou? Quando você fala eu sou, você está se determinando que você é aquilo. Você está passando por um processo, por um momento que a glicose está elevada. E isso se dá o nome de diabetes tipo 2. Você está. É tudo uma mudança de pensamento.
É igual quando você quer dizer que uma pessoa está errada, né? Você chegou aqui pra mim, você me encarou de uma forma, pô, você tá me encarando assim por quê, cara? Que isso? Te conheço há tanto tempo. Agora totalmente diferente, falar assim, Thiago, eu te conheço, cara. Essa atitude de você me encarar dessa forma, ela não vem de você. O que aconteceu? Entende que você tem maneiras de abordar o problema de diferente? É só Certo. você ter uma consciência daquilo. É hoje o que falta. Você ensinar a consciência para as pessoas. É verdade, cara. E quando a gente teve Covid, na primeira leva, né? Não tinha vacina, não tinha nada ainda, não. A Thalia chegou a 39,8 de febre. Imagina que desespero. Foi. Deus foi muito bom com a gente, porque nós pegamos Covid ao mesmo tempo. Só que Deus foi tão bom que quando eu fiquei na fase mais complicada, ela estava bem, e quando ela entrou na fase mais complicada, eu estava bem. Então deu para um cuidar do outro. Mas eu não cheguei a minha febre não chegou a tão alto, mas a dela, a reação que eu tive, foi assim, olha, resumindo, né, porque a gente tá quase chegando no final do nosso podcast, mas de uma forma bem resumida, ela tava lá com febre, aí o termômetro apitando disparado, né? Aí 39,8 de febre, e eu colocando, né, o paninho na testa, o paninho entrava frio e saía quente, para você ter ideia como que o corpo tava reagindo. E ela molinha, e eu com medo de levar para o hospital porque tava no pico da Covid. A única reação que eu tive foi pegar ela e botar debaixo do chuveiro, e ela tremia. E falou assim, ó, fica aqui. E ela tem cabelo cacheado, eu falei assim, ó, vai ter que lavar o cabelo. Tem jeito não, vai molhar a cabeça. Vai ter que molhar. E aí, cara, graças a Deus isso passou. Ela ficou um tempo debaixo do chuveiro, não botei água gelada não, botei de morno pra frio, e ela ficou um tempo lá, depois ela secou o cabelo, tal, foi pra cama, e a febre foi abaixando, né, foi controlando. Agora imagina se no desespero leva pro hospital, o hospital cheio do jeito que tava, poderia, né, Deus livre guarde, acontecer algo pior pelo desespero da época, né? Porque na época era justamente o que a gente está falando hoje. A gente está falando de profissionais da área da saúde que, coitados, eles não sabiam o que estava acontecendo. Sim. Então não tem como você julgar uma pessoa. Não. Na época, eu julgava, pô. Eu perdi pessoas. Perdi pessoas por conta disso, né? Mas hoje a gente entende que, tipo assim, como é que você vai mandar uma pessoa jogar bola se ela não sabe jogar, se ela nunca chutou uma bola? É o que tá acontecendo, cara. Então, verdade. claro, gente, todos os processos bioquímicos do corpo, eu acredito que eles conheciam, só que a doença era nova. Né? Então a gente não sabia o que realmente causava. E a reação de cada um também. Era novo, justamente. Porque quando é justamente isso. Quando algo é novo, as reações serão novas. Sim, porque quando você pega uma doença conhecida, você já tem ali um certo padrão de reação. Isso. Né? Pode ter uma variação ali, mas numa doença nova, as reações eram completamente diferentes. Enquanto tinha gente que, né, na época pegava Covid e tava, igual que o nosso ex-presidente falava, tinha o corpo de atleta, né? E não sentia nada, tinha pessoas que tinham o mesmo físico de atleta e tinha que ser entubado. Então, tipo assim, qual é o padrão disso? Eu tive colegas, né? Que o cara, vale essa ressalva. Ele era atleta. E melhor, ele já foi atleta. Só que ele era acima do peso. E ele sofreu muito. Ele ficou com muito problema, né? Mas hoje a gente entende bem melhor o que foi a Covid, né? A gente entende que hoje não é só uma pessoa ter atleta, a gente sabe que tinha que ter um perfil inflamatório bem menor, que isso aumentava muito a proliferação das citocinas, citocinas inflamatórias. Então, a gente sabe mais hoje, né? Mas a gente com certeza naquela época não tinha como você cobrar daquelas pessoas. Não tinha. Sim. Foi uma fase que a gente tem que levar como aprendizado para nossa vida, né, Saulo? Sim. É um aprendizado em todas as áreas, né? Eu penso que cuidar da saúde é importantíssimo, porque depois que a gente tem filho, a gente imagina, em breve você vai ter essa graça também. Né? Quando você tem filho, você começa a pensar que o seu bem-estar não é somente seu, né?
é para outra pessoa também. Eu acho que quando você casa, você já tem mais ou menos uma visão disso, porque você tem que partilhar a sua vida com a outra. Mas quando você tem filho, cara, eu acho que o impacto é maior ainda, né? Eu costumo dizer para meus pacientes o seguinte, muitos deles chegam para mim com essa última cartada, Saulo, ou é você, ou eu desisto. E eu digo que, eu falo assim, não é assim, não é por mim, não vou ser eu, vai ser a sua família. Como assim? Porque se você não cuidar da sua saúde para o próximo, para quem te ama, você não é digno de ser amado. O ato de cuidar do seu corpo, de cuidar da sua saúde, é a melhor forma de você dizer para alguém que você ama ele. Porque quando você cuida de si, você está se proporcionando mais dias de vida. E quem te ama quer estar com você. Quanto mais dias, mais felicidade ele vai ter. Então, se você não faz isso por você, se você não consegue fazer isso por você, faz por quem te ama. Não vai ser eu, né, a sua última cartada. Os seus parentes vão ser a sua última cartada. Sabe por quê? Se você não atender aquilo que eu falar, eu vou ficar triste, mas eu vou seguir minha vida. Agora, eles podem parar a vida deles por conta de você. Então, ame eles, digam eu te amo. Cada dia que você for na academia ou que você caminhar, eu te amo para o seu pai, eu te amo para sua mãe, eu te amo para o seu filho. Cada dia que você escolher um alimento com consciência, cara, eu queria comer um macarrão com creme de leite, mas eu vou comer uma batata inglesa aqui com uma carne, não por mim, mas porque eu amo meu filho. Isso quer dizer que você nunca mais vai comer outra coisa? Não, mas estou dizendo que o dia a dia é o que vai transformar você em realmente uma pessoa mais saudável e, com certeza, mais amada e mais amorosa. Top demais. Ótima reflexão pra gente encerrar o nosso podcast de hoje, cara. Muito bom. Como sempre, Saulo. Olha, podcast de alto nível. E saiba que não vai ser a última vez que você vai ser chamado pra vir aqui, não, Farei as ordens. Porque aqui sempre tem papo novo e papo de qualidade. Eu sempre falo que falar sobre saúde é algo que eu coloco como prioridade também aqui nesse podcast, sabe? Porque é uma forma também de agregar na vida das pessoas, a gente trazer informação, das pessoas terem conhecimento também sobre a área. E a gente, é igual a igreja, né? A igreja católica sempre diz, né? Por que a gente estuda a doutrina da igreja, o catecismo e tudo mais? Porque a gente não consegue amar aquilo que a gente não conhece. E eu penso que na saúde também é a mesma coisa. A gente não consegue praticar algo que a gente não conhece, que a gente não tem informação. A pessoa, é como a gente falou da questão da Covid, a pessoa não tinha informação suficiente, então fazia o que dava. Sim. Então eu vejo que muitas pessoas acabam não tendo hábitos saudáveis, não é porque ela quer viver de forma desregrada, é que talvez ela não conheça, talvez ela não saiba outra forma. É por isso a minha abordagem diferente na consulta. Eu não vou pegar o seu sintoma e fazer dele o meu alicerce. Eu pego o seu sintoma para me seguir, para ser o meu norte, porque o seu problema... Todo sintoma que você fala para mim tem uma causa raiz. E é essa causa raiz que eu vou entender. E é por isso que eu tenho que saber o que te trava, o que te faz a preguiça, o que te faz não querer levantar da cama, o que te faz essa baixa de energia, porque está tudo muito bem escondido. E é por isso que a gente tem que entender de ser humano. Profissional da saúde, antes de ser um profissional da saúde, tem que ser ser humano. E ser humano tem que estudar ser humano. Ninguém entende ser humano sem estudar ser humano. E é por isso que eu proponho eu chamo um tratamento mais empático para realmente dar ao paciente aquilo que ele merece, porque era aquilo que eu queria ter se eu fosse atendido. Muito bom. E para a pessoa que está assistindo a gente, ela quer experimentar tudo isso, como que ela faz? Olha, hoje a gente tem um trabalho muito grande nas redes sociais, principalmente Instagram, Facebook, TikTok. Então, qualquer uma dessas redes sociais, se você quiser entrar em contato comigo, você vai ser muito bem recebido, tá? Pela nossa equipe lá. E com certeza, né? Também no meu Instagram tem o meu contato de trabalho, onde você pode estar entrando diretamente em contato comigo para que a gente possa estar marcando o quanto antes a nossa consulta. Um parêntese, a gente não fala de consulta. Quando você entra em contato comigo e fecha esse atendimento, você automaticamente entrou no meu time. Você vai estar realmente obtendo os resultados que vão me fazer ficar feliz e você vai ficar feliz também. E os resultados que você não conseguir colher, eu também vou ficar triste. Por isso que eu não gosto de ter essa diferença de profissional-paciente. Eu gosto de ter realmente um time ali que eu chamo os meus pacientes.
Muito bom, muito bom. E eu quero agradecer aos nossos parceiros também aqui do Noar Podcast, SAF Assistencial, Soneca Colchões, a Free Online, são os nossos grandes parceiros aqui do nosso programa. Obrigado por confiarem aqui no nosso programa, confiarem no nosso trabalho, estão com a gente aí tanto tempo e também nesse ano de 2025. Começamos bem 2025, né, Thalia? Graças a Deus, né? Só podcast de qualidade e com certeza você assiste aqui no nosso podcast vários programas que vão poder agregar na sua vida. Esse episódio aqui foi o 297, então a gente está caminhando aí o episódio 300, muito em breve aí chegando aí o episódio 300 no nosso Noar Podcast, 3 anos agregando aí na sua vida. E, inclusive, Thalia, a gente não falou no início do podcast, mas esse podcast aqui tá indo ao ar no dia 16 de janeiro, que foi o dia do nosso primeiro episódio. Há 3 anos atrás, 3 anos atrás, entrávamos no ar com o nosso primeiro episódio do Noar Podcast. Então, esse episódio aqui marca o episódio de 3 anos do nosso programa e não podia ter sido num estilo tão alto quanto com o Saulo aqui, vindo aqui pela 3ª vez. Saulo, olha, muito obrigado por você ter aceito o convite. Você, como eu falei, é sempre muito bem-vindo, está sempre em casa aqui e mande um abraço aí para toda a família e tamo junto, tá? Você, muito sucesso na sua caminhada e um próspero 2025 para você também, pro seu trabalho, cara. Eu agradeço de coração o convite, né? Sempre vir aqui vai ser um prazer falar de saúde, contemplar amigos, né? Que a gente consegue ter durante a nossa caminhada aí, é de extrema valia. Eu sou muito feliz, né, por vocês me darem essa oportunidade. Sempre que me chamarem, eu vou estar aqui sempre à disposição. E o que eu dedico para você é o que eu espero para mim, né, um excelente fim, um excelente começo de 2025, um próspero 2025, muita saúde, muita paz, muita iluminação divina, que Deus e Nossa Senhora pode estar proporcionando grandes bênçãos na vida de vocês, da sua família, precisando de mim. Estarei às ordens. Amém, amém. Thalia, obrigado também, tá sempre na operação do nosso podcast aí. E fica ligado no nosso Instagram, tá bom? @noar_PDC. Você acessa lá e confere a nossa agenda completa da próxima semana, que tem episódio terça e quinta-feira também, a gente vai divulgar lá no Instagram. E siga o Saulo também no Instagram, no TikTok, é @Dr. Saulo Castellani. Isso, é isso? mesmo. E tem um underline no final também, né? Tem, Dr. Saulo Castellani, underline. Tô por dentro, galera, tô por dentro. Valeu, gente, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.